Olá, meu nome é José Otávio, eu sou professor, trabalho na UFRJ e estou aqui na minha casa em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde eu dou aulas à distância, onde eu desenvolvo minhas pesquisas, onde eu estou perto da minha família. Eu sou uma pessoa do espectro autista e é interessante que a gente tem que descobrir um monte de coisa quando nós somos autistas. Eu vivi minha vida inteira, tenho 44 anos, trabalhando, estudando, fazendo o que todo mundo tem que fazer. Já fui casado, tive filhos, fiz uma faculdade, uma pós-graduação, estudei depois, entrei em trabalhos e outros e sempre corria. Sempre eu tinha uma demanda social muito grande. E com essa demanda social muito grande, eu tinha muitas crises. As primeiras crises ligadas com o autismo, que eu tenho memória, eu era muito pequeno, tinha meses e ficava nervoso e daí eu riscava o meu rosto e eu tinha até pouco tempo atrás, tem alguma manchinha aqui, eu acho que dá pra ver, dá, aqui ó, uma manchinha que eu me machucava a perna, esse nervoso ligado com pressão social é a crise. E essa crise é muito difícil de lidar. No momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos vivendo uma pandemia. Um fato histórico, né? É um vírus, o Covid, um vírus ligado com a doença Covid-19, né? O vírus coronavírus, né? 2, que está no ano de 2020, deixando todo mundo em casa. E essa questão de deixar todo mundo em casa causa, na maioria das pessoas, uma enorme dificuldade. Você não poder sair, você não poder ir e vir, isso deixa a maioria das pessoas muito nervosas, porque nós somos seres sociais, né? Nós precisamos do contato social. E aumenta a ansiedade das pessoas, elas terem que ficar em casa. Não é engraçado? Para mim, não. Para mim, eu fico muito mais calmo. Em casa, eu consigo ficar assim muito bem. Eu consigo ficar calmo, sem pressão social. O interessante é que eu já tinha contado mais de 4.000 crises ligadas a trabalho, a relacionamento, a estresse social, a questões sensoriais, quando eu precisava ir, por exemplo, numa rodoviária ou num metrô, crises que eu já me coloquei em perigo, até perigo de vida. Mas desde a época que começou essa pandemia, não tive mais nenhuma crise. Já estamos contando hoje, nós estamos no 64º dia de restrição de contato social. E eu não tive nenhuma crise nesses 64 dias. Fiquei muito bem, cada vez melhor. Pessoal, isso é muito interessante. Vocês sabiam que o autismo tem causa genética? Ontem mesmo eu li uma pesquisa que mostrava que o autismo era descartado a maioria das causas do meio, né? Se alguma coisa do meio causa o autismo, não. O autismo, ele é uma condição genética em sua grande maioria, né? Genética e na maioria também hereditária, né? Então eu chamo de famílias autistas. Você também, as outras pessoas da sua família, tem alguma coisa próxima ao espectro autista, né?
E é interessante que você pode perceber que se você tiver essa restrição de contato social, você fica mais protegido. Eu estou na minha casa, as crises somem. E isso é de extrema importância para o autismo. Vou contar um pouco mais da minha vida, então esse vídeo aqui a gente vai entremeando causos, histórias. Aqui no interior nós chamamos de causos, quando a gente conta um pouco da nossa vida, porque a gente sempre modifica alguma coisinha, a gente dá uma adaptação, isso é da nossa memória, né? Então, eu assim, quando eu nasci, eu tive mais de 30 paradas cardiorrespiratórias com 40 dias de vida. Eu tinha 1,6 kg, 1,7 kg. Então eu tive entre a vida e a morte, né? E eu venci, assim, com muito amor da minha família, com muito apoio, eu consegui chegar aqui. Eu consegui me evoluir, ter mais desenvolvimento. É interessante porque eu lembro de quando eu não falava direito. Quando eu apontava, eu fazia assim, queria dizer alguma coisa, eu falava alguma palavra, alguma coisa muito simples. Então, a minha mente tinha muita dificuldade de conseguir falar e também de conseguir entender o que as pessoas falavam. Eu lembro que eu desenvolvi a capacidade de leitura anterior à capacidade de escuta das palavras, né, da língua, né, e da minha fala. Então a minha língua materna, a minha língua de origem é a língua escrita, que eu lia a partir dos 2, 3 anos de idade. E é interessante que quando eu aprendi a ler, comecei a ler o dicionário, eu percebi como que eram as palavras em português. E a minha memória, eu tenho um dos meus dons, uma das minhas capacidades maiores é a questão da memória, né? Então a minha memória tinha sido gravada, várias falas, como se fosse bruta, né? As falas das pessoas. E o que aconteceu? Quando eu desenvolvi a capacidade de entender o que as pessoas falavam, eu passei a ressignificar essa memória, como se essa memória ela estava bruta, criou um software lá que sabia ler o que significava aquela língua, e eu comecei a guardar, ao invés daquela fala, o significado daquela fala. Então eu lembrava, imagine que criança chata, eu lembrava, mas vocês falaram isso, não sei o que, mas como essa criança que não entendia nada do que eu estava falando vai lembrar do que eu falei? Imagine se fosse algum segredo, né? Então, eu me tornei uma criança um pouco chata, porque tudo que foi falado perto de mim, meio que nunca eu desvendei, né? Como se fosse uma charada que o meu cérebro tivesse que desvendar. Isso é uma marca, né? Sempre eu gostei de tentar desenvolver, de tentar resolver questões difíceis, né? Então a questão para mim da minha fala foi muito difícil. Talvez se eu não tivesse desenvolvido a escrita, a leitura, mas a leitura, né? Eu demorasse muito para falar. Talvez eu viesse a falar com muita dificuldade ou falar muito menos. Então, eu tenho até hoje um dom, uma capacidade forte de entender as crianças com autismo que dizem que elas não falam, né? Eu não acredito, eu acho que cada pessoa tem um tipo de linguagem, né? Você tem que tentar entender a linguagem daquela pessoa. E me contaram há pouco tempo de uma criança, né, que ele fala pelo YouTube. Ele consegue achar qualquer fala, qualquer ideia que ele quer passar pelo YouTube. E, por exemplo, se a mãe está triste, ele dá uma mensagem
de alegria ou de força para a mãe através de uma fala, de uma propaganda do YouTube. Tem casos de crianças que desenvolveram a fala através de desenhos da Disney, né? Eu acho que essas falas assim que usam esse tipo de artimanha, né, computacional, com áudio, com vídeo, ela é mais desenvolvida até do que a nossa própria. Imagine se existisse um sistema em que eu pego falas do Anthony Hopkins ou de um grande ator e coloco na hora certa, né? Poxa, é uma linguagem muito mais avançada. Então você, papai, mamãe, que tem uma criança que dizem que não vai falar ou que não fala, e com autismo, observa melhor, porque às vezes ele está se comunicando pelo YouTube, ele está se comunicando apontando, ele pode desenvolver uma linguagem aumentada, aí, uma comunicação alternativa, né? E ele pode se comunicar sim, então é bem interessante você ficar, sim, perceber como ele está passando essa linguagem, né? Como ele está se comunicando. Porque agora eu vou falar uma coisa muito importante para mim. Vocês já ouviram dizer que o autista tem dificuldade de entender o que a outra pessoa sente, o que está na mente da outra pessoa? Só que é bom lembrar que a comunicação se dá entre pessoas, entre você e eu. Então você tem que entender a minha mente e eu tenho que entender a sua. Então, se você não entender também como a minha mente funciona, você vai ter muita dificuldade. E sempre acham que a dificuldade é só do autista. Eu que tenho hoje essa capacidade de ter desenvolvido uma linguagem bem avançada, né? Li aos 3, 4 anos de idade o dicionário Aurélio inteiro e fui gravando palavras. Até hoje uso palavras assim, usando palavras às vezes até esdrúxulas. O que significa esdrúxulas? Esquisitas. Palavras às vezes até um pouco fora de contexto das outras pessoas. Porque eu tenho um vocabulário muito grande. E daí eu acabo usando palavras que normalmente as pessoas não usam. Então isso é interessante saber que às vezes a comunicação a pessoa que está falando com o autista não também consegue se colocar no lugar dele. Se ela entender um pouquinho da cabeça do autista, vai ser muito melhor, vai entender melhor, vai ter uma maior capacidade de comunicação. Vamos fazer um exercício bem simples. Presta atenção. Se você está se comunicando com um autista, é importante você perceber os menores sinais. Quais são eles? Brilho no olho, ele apontar para alguma coisa, ele olhar, por exemplo, agora eu estou com sede. Se eu fosse um autista não verbal, o que eu ia fazer? Vocês estão olhando? Eu estou olhando, tem uma água fora da cena aqui. Eu até vou pegar aqui a câmera e virar para mostrar onde está a água. Vocês estão vendo? Voltando aqui, a gente vai. Se eu fosse um autista não verbal, eu ia olhar. Eu ia olhar 2 vezes, 3 vezes. A mamãe dessa criança já entenderia que ele está com sede e faria o quê? Pegaria água ou ajudaria ele a pegar água para tomar. Simplesmente você descobriu o que ele queria. Ele queria uma água só. Você, se é professor dessa criança, você começa a se comunicar desse jeito, entendendo o que ele quer através do olhar. Então, ele olhou para alguma coisa, o olhinho dele brilhou quando ele viu o Star Wars aqui do lado, por exemplo, sinal que ele gosta do filme Star Wars, né? Então você já começa a ter
porque você começa a entender a teoria da mente dele. E na teoria da mente, agora veio Star Wars. Na minha cabeça só tem Star Wars agora, porque na teoria da mente só tem uma coisa que sobe a consciência mais forte. Não são várias coisas, quando você está com muitos pensamentos, é uma sequência de pequenos pensamentos. Então você pensa que vai chover, na conta que você tem que pagar, você pensa no problema do trabalho, você pensa que você está fechado em casa, você pensa em um monte de coisa, mas na sequência. A teoria da mente nos mostra que a gente tem sempre alguma coisa que está acima na nossa mente. Eu estou pensando, por exemplo, no Luke Skywalker do Star Wars. Então, veio para mim a primeira vez que eu assisti um filme em São Paulo, no cinema do Guerra nas Estrelas. Eu acho que foi no Cine Gemini, em São Paulo, com várias telas. E foi bem legal, assim, tô lembrando aqui. Vem as lembranças, né? Então você está tentando entender por que eu estou falando tudo isso? Porque tem alguma coisa que está acima na teoria da mente. Então, se eu fosse um autista não verbal, você teria que descobrir que eu gosto de Star Wars e que eu tenho sede, eu preciso de água. Para quê? Para a gente se comunicar melhor. E daí você pode começar a falar com ele sobre o Star Wars. Trazer um boneco, um robozinho do Star Wars ou qualquer outra coisa, né? Se fosse outra coisa, poderia ser um desenho animado, né? Peppa Pig. E daí você traz a Peppa Pig para a história, para a alfabetização, para a comunicação, para tudo. Então, o grande desafio nosso é descobrir a teoria da mente. Tem uma história bem legal, né? Eu como professor, fiz a minha formação em terapia ocupacional, tinha feito meu ensino médio, estudado, sempre fui um bom aluno, né? Sempre tive uma capacidade grande de memorização, de associação. Então, o que aconteceu? Eu consegui ter um bom rendimento, mas eu fui estudar um curso, mais do que o curso, eu gostei da biblioteca que tinha na Universidade Federal de São Carlos, onde eu li os mais diversos assuntos. As minhas colegas terapeutas ocupacionais hoje sabem, né, como que eu funcionava. Eu gostava de ir para a biblioteca, eu gostava de ficar sozinho, e elas me ajudavam muito a conseguir fazer o curso com facilidade até, né? E depois eu fui trabalhar, e é interessante a gente perceber que um autista, eu não sabia que eu era autista. Um autista, ele tem muito estresse. E na escola, para mim, era muito difícil. Hoje, eu sou professor e eu estou usando a classe remota ou a classe conectada, né? Educação online. Estou estudando sobre isso, sobre educação online, educação à distância. Hoje é uma necessidade e tem muito preconceito ainda contra a educação à distância, mas para um autista pode ajudar muito. Ele não precisa ir todo dia para a escola. Ele pode desenvolver um tipo de educação. Você fala, mas meu filho não consegue prestar atenção. Mas eu posso desenvolver um pacote de educação com objetos, com outras coisas para trabalhar em casa. Então ele iria menos vezes na escola mas ele só fica 2 minutos na frente de uma live. Uma live não é para uma criança hiperativa de 4, 5, 6 anos de idade, né? Para fazer educação remota com essa criança, não vai funcionar. Uma criança dessa você teria que fazer um programa, ver o que ele gosta, entender a teoria da mente dele e trabalhar junto com a família para desenvolver uma educação personalizada para essa criança, correto? Para já um adulto, um adolescente, por exemplo, com autismo, que tem uma dificuldade com a pressão social, por exemplo, ele tem crises quase todos os dias depois que ele volta da escola, pelo barulho, pelo muito estímulo, pela dificuldade de entendimento da questão emocional, né?
imagine se a gente equilibrasse, ele iria 2 vezes, por exemplo, para atividades específicas na escola e 3 dias por semana ele poderia estudar em casa. Algum colega poderia, que ele mais tem contato, poderia ir estudar junto com ele nesse dia, né? E a escola permitir, porque teria uma educação híbrida, uma verdadeira educação para todos, em que usasse esse sistema online que nós estamos usando agora, né, de vídeos, de conteúdo, de estudar à distância, junto com a educação presencial. Para o autista vai ser muito importante a gente conversar com isso. E eu vou contar uma história como pesquisador, né? Eu fui concursado em vários lugares, eu acho que eu fui aprovado em 13 concursos públicos, e o que eu ocupo hoje, o cargo, é professor, né, há 10 anos, há 11 anos quase, da Faculdade de Medicina da UFRJ, e depois eu mudei para o curso, o Instituto de Computação Tércio Passiti da UFRJ também, né, onde hoje estou lotado e desenvolvo minhas pesquisas no Laboratório do Futuro, e dando a disciplina Mapas, onde a gente mapeia a mente e o mundo, e a gente cria sistemas, né, de educação, sistemas de tecnologias assistivas que possam ajudar as pessoas, né, pessoas com autismo, pessoas com deficiência, criar sistemas também que trabalhem com metas da Organização das Nações Unidas, metas para o desenvolvimento sustentável. É um outro ponto que eu sempre batalho, né? A importância das energias renováveis e da qualidade de vida, né, que a gente precisa ter para agora, né, para esse momento difícil que a gente está passando de pandemia, em que cada um está na sua casa, e para o futuro, em que as cidades e os países terão que se reorganizar. No meu laboratório eu desenvolvo pesquisas ligadas com o autismo, né, aplicadas em educação, e já recebi visita de várias crianças, adolescentes, inclusive temos adolescentes hoje no ensino médio que assistem nossas aulas de ensino superior, né? E uma dessas crianças, o nome dele, um amigo meu hoje, é Samuel. E o Samuel, ele é do interior do Rio de Janeiro, né? E ele foi até a capital, até o Rio de Janeiro, e foi ao laboratório da UFRJ, e eu conheci a mãe dele alguns meses, eu acho, semanas antes, numa palestra como essa, mas presencial, que eu dei na Universidade Federal Fluminense. Foi a primeira palestra que eu contei a minha história como autista. E a mãe dele, né, a Carol, ela pediu para levar o Samuel, e o Samuel foi. O Samuel tinha bastante dificuldade para falar, ele falava enrolado naquela época. E de repente a gente fez lá todo um trabalho com os alunos, ele se deu muito bem com os alunos, trabalharam com os hiperfocos. O que é hiperfoco? O Samuel é uma criança com altíssima habilidade em várias coisas, né? Então ele é superdotado em várias áreas. Ele sabe se colocar no lugar do outro, ele é superdotado em raciocínio científico, ele é superdotado em linguagem, alguns tipos de linguagem, ele tem várias questões de superdotação, né? Ele também tem uma criatividade muito grande, ele tem uma atenção à tarefa muito grande, tudo que na teoria se fala os anéis de Renzulli, vocês podem procurar no Google aí, que são as marcas, né, de uma criança superdotada. Ela tem que ter o quê? Vamos explicar. Ela tem que ter atenção e tem que ter assim, foco na tarefa, né, mais do que o normal. Ela tem que ter criatividade mais que o normal, e ela tem que estar um pouco acima da média. E se ela tiver essas 3 coisas, são os 3 anéis de Renzulli, ela é considerada superdotada. E o Samuel, sim, é superdotado. E ele foi lá, trabalhamos com Lego, trabalhamos com jogo, trabalhamos com dinossauro, trabalhamos com um monte de coisa. E o Samuel, ele deu um salto, deu para ver o salto naquele momento.
Então, essa é a questão. Se você entende a teoria da mente de uma criança com autismo, com ou sem superdotação, ela vai dar um salto, ela vai responder muito bem a você, né? Então, assim, a gente fica muito feliz quando isso acontece, a gente quer ampliar, quer testar, né? É importante, porque vocês já pararam para pensar, quando o professor Roberto Lente escreveu um pequeno texto no O Globo, no jornal O Globo, falando o seguinte. O professor Roberto Lente é um professor de neurociências da UFRJ e eu admiro muito os livros, o trabalho dele, e ele falou o seguinte: quando você vai tomar um remédio, por exemplo, para uma alergia, você sabe que aquele remédio foi testado, você vai comprar na farmácia, o médico receita, foi testado pela ciência e funciona para melhorar a sua alergia. E na educação? O aplicativo que você vai usar, a classe de aula que você vai ter na escola, ou a aula à distância, ela foi testada? Ela funciona? Funciona pela prática, né? Mas tem muito pouca ciência nisso. E para os autistas, né, nós autistas, nós precisamos de ambientes melhores. Nós precisamos de uma educação personalizada, que cause menos pressão social. Então, na escola é importantíssimo diminuirmos os níveis de ruído, adaptarmos detalhes, assim como a ambiência da escola, adaptarmos as poltronas para poltronas mais confortáveis. O autista, ele é muito ligado com o sensorial, né? E a gente precisa dar ferramenta aos professores para eles se comunicarem melhor com os autistas, entenderem o olhar do autista quando ele quer alguma coisa. É difícil? Mas é possível. Você que é professor, você pode desenvolver, porque o autista, ele está lá sempre pensando em alguma coisa. Às vezes você está trabalhando com o alfabeto móvel, está cheio de letras e ele junta umas letras, não está exatamente o que ele quer escrever, mas está lá. Ele usa de lógica. Muitos autistas têm altas habilidades em lógica. Então você consegue olhar para aquelas letras juntas e entender a palavra que ele escreveu. E às vezes a palavra era alguma coisa de Star Wars, por exemplo, aqui, que tinha um livro do lado e ele fez associação. Aí você vai fazer o quê? Entender a teoria da mente do autista. Entendendo a teoria da mente do autista, ele vai se acalmar, porque você vai entender a necessidade dele de água, comida, o limite dele de carinho, toque, porque também é um mito que o autista não gosta de carinho, toque, abraço, aperto de mão. No momento, a gente está num momento de pandemia, que a gente tem que manter o isolamento social. Mas se você está dentro do seu cluster, da sua família, né? Você tem um filho autista, você vai ter a proximidade. E às vezes você vai descobrir que ele gosta de um carinho no cabelo. E através disso ele se acalma. Eu, por exemplo, gosto bastante e me acalmo desde criança com carinho, né? Com toque leve, né? Então, cada autista é de um jeito. Eu gosto de abraço. Por exemplo, a Temple Grandin, que é uma das autistas americanas mais famosas, hoje está com mais de 60 anos, tem filmes sobre ela, ela não gosta de um abraço. Ela fez uma máquina de abraço para controlar, né, essa ideia do abraço. Ela não ainda consegue, que eu saiba, dar um abraço a uma pessoa, mas na máquina ela consegue receber, o que é um ganho, né? Eu já consigo, já gosto, né, de um abraço, da proximidade, mas não gosto de excesso de pessoas falando. Para mim é muito ruim. Eu chego numa escola, sempre, para mim foi muito, muito difícil o intervalo. Na minha época chamava recreio.
todas as crianças saíam correndo, né, para o recreio, o intervalo, e eu esperava todos saírem e ia devagarzinho. Se eu achava uma sala aberta, eu já ia lá ver o que estava acontecendo, tentava conversar com o adulto, ficar num lugar menos barulhento, né? Eu nunca gostei daquele zoom, por exemplo, de um congresso científico em que as pessoas ficam todas quietas assistindo alguém falar e depois na hora de sair falam no mundo inteiro assim, falam demais, né? E daí aquele zoom, eu tenho muita capacidade de entender o que as pessoas falam, né? Em várias línguas, mas isso me atormenta, acaba causando um estresse que, se eu tiver algum estímulo emocional, leva à crise. E como funciona essa crise no autismo? Ela é muito parecida com a epilepsia, com uma coisa assim. Por que isso? Porque ela tem um disparo numa região muito antiga do cérebro, né? A amígdala e outras partes ligadas com a emoção. Então, sempre a gente tem esses estímulos sensoriais. Eles dão crise? Não são eles que dão as crises. A crise sempre vem por um disparo emocional, naquela região mais antiga ligada com o cérebro. Então, a pessoa teve um barulho, um ruído, uma luz forte, o autista, né? Isso abriu uma janela para a crise. E a crise vai acontecer dentro de casa, normalmente, com o pai, com a mãe, com alguém que essa pessoa o autista se relaciona. Por quê? Porque tem emoção, tem afeto ligado, né? Então, se alguma coisa não dá certo, né? Se tem alguma coisa que não tá legal, o autista ele tem dificuldade de entender coisas como mentira, como questões ligadas com falsidade, ligada com estímulos às vezes aversivos como raiva, ódio, medo, tristeza. Então essas emoções podem fazer o quê? Causar normalmente uma crise, e essa crise é ruim, cara. Quando você está em crise, o seu corpo ele formiga, a boca formiga, as mãos formigam, a sensação é que seu corpo fica maior, às vezes você não consegue se controlar, você tenta se balançar, né? Eu balanço assim, balanço a mão para tentar me acalmar, me equilibrar. Às vezes não dá, eu perco o controle e a mão vem e pá, bate no rosto. Eu dou cada tapão na minha própria cara. Pensa isso, faz mais de mês, né? 2 meses que eu não tenho crise, então mais de 2 meses, e vai pro 3º mês que eu não tenho crise. Eu acho que na minha vida foi um dos maiores períodos, foi o maior período que eu tô sem crise. Tô muito feliz com isso de não ter crise, mas é ligado com mudanças em escolhas que eu fiz na minha vida, em relacionamentos mais calmos, em mais verdadeiros, com muito afeto, desde a minha casa até os meus relacionamentos pessoais, as minhas escolhas, desde tudo, né? Eu preciso dessa proteção, eu preciso estar bem e equilibrado para não ter as crises, porque as crises são muito ruins e depois elas postergam, né? O coração começa a bater muito rápido e sem bater profundo. Ele bate muito leve, então manda menos oxigênio para o seu cérebro. Então o que acontece? Você fica com dificuldade de escolha, você fica quase que você entra num automático, que você não tem mais controle sobre você. E depois da crise maior, em que você se bateu, em que você quase se machucou, fica, às vezes, 48 horas uma sensação como que você bateu um desenho animado, que o personagem bate num trem, né, em alta velocidade. Vocês lembram dos Frajola, de outros desenhos animados, quem é mais antigo, do Papaléguas, né?
também, e do Coyote, os desenhos animados em que tem essa cena do personagens batendo num trem, né? Essa sensação que a gente tem quando a gente tem uma crise, e às vezes demora 48 horas, como se fosse você ficasse com o corpo totalmente ruim, a pessoa, igual uma pessoa que bebeu, né, bebida alcoólica, e ficou com uma ressaca. Então a gente fica mal por muito tempo. Isso assim é bem ruim, 48 horas muitas vezes. Imagine que eu cheguei a ter 2 a 3 crises por semana. Se eu tivesse 2 crises por semana e essas crises durassem, né, esse pós-crise 48 horas, eu ia ter 4 dias da semana mal, né, por causa da crise ligada ao autismo, e 3 dias para aprender, para entender as coisas da escola, para se desenvolver, para tudo. Só que quem tem um autismo em superdotação, às vezes quando passa a crise, o que acontece? O coração começa a bater mais forte, o corpo se estabiliza e o cérebro começa a trabalhar mais acelerado e consegue, por exemplo, resolver mais equações, consegue ler muito mais rápido. Eu tenho uma capacidade, às vezes, de leitura muito dinâmica, muito rápida, né? No pós-crise. Então, tem uns superpoderes também que vem ligado com o autismo, né? Aquela atenção muito grande. Vocês já sabiam que o autista perde muitas coisas? Eu já perdi roupa muito boa, né? Relógio, já perdi chapéu, já perdi livro, já perdi de tudo. Que eu esqueço, deixo. Por quê? Porque você tem um hiperfoco tão grande no que você está fazendo que os objetos, como um fone de ouvido, eu uso esse fone de ouvido para me proteger quando eu saio em ambientes sociais, principalmente. Ele segura o som, né? Então ele tem uma proteção contra ruído, né? Ele cria um ambiente sonoro próprio. Eu ouço música para me proteger. A música faz muito bem para mim. E eu já perdi um fone de ouvido desse que eu usava para trabalhar, para fazer minhas atividades, para poder dar aula, para poder tudo. Fui furtado num aeroporto. Eu fico muito nervoso no aeroporto, muito ansioso. Eu deixei assim na cadeira, levantei, voltei, 1 minuto depois alguém já tinha pego. Eu perguntei, ninguém falou nada, fui embora. Perdi, né? Então perdi muitas coisas. E o autista perde muitas coisas por essa questão, né? Pela questão ligada ao hiperfoco. E o autista tem hiperfocos. Você, professor, só vai conseguir desenvolver o interesse do autista quando você descobrir qual é o hiperfoco. Pode ser matemática, pode ser linguagem, né? Pode ser uma coisa muito específica. Por exemplo, ele tem hiperfoco numa série que está passando agora na Netflix ou em outro streaming, né? Então ele está assistindo a série Chernobyl. Então ele tem hiperfoco em energia nuclear, em acidente em energia nuclear. Ele fica com hiperfoco nisso, né? Ele fica só através disso, mas simples, transforma. Você pode ensinar uma classe inteira usando o hiperfoco, né? Como aconteceu no meu caso, uma época eu fiquei com hiperfoco na floresta amazônica e uma professora de geografia percebeu isso e apoiou eu desenvolver um trabalho junto com outros alunos sobre o tema, mas eu cheguei ao ponto, eu acho que eu tinha lá pelos meus 11, 12 anos de idade, e eu cheguei ao ponto de ir para a faculdade da USP várias sextas-feiras para fazer pesquisa na biblioteca e em sebos para procurar livros e procurar revistas, também entrevistar
o Azi Saber, né, que era um grande geógrafo, para aquela pesquisa. Então a pesquisa tomou um ano inteiro da minha vida, né? E a professora permitiu eu conseguir fotos, slides, naquela época era slide para passar, né? De fotos, saber várias coisas sobre a floresta amazônica, e isso me fazia muito bem. E pode fazer bem ao seu aluno, né? Você descobrir um hiperfoco dele e ele se desenvolver através desse hiperfoco, né? E para terminar, né, essa nossa conversa, eu vou falar um ponto que o autista pode ajudar muito a humanidade. O autismo, ele é genético, né, como eu falei, e ele deve, assim, na escala da evolução, ser muito antigo. Ter, com certeza, mais de 200 mil anos, e tender a ter genes aí que a gente já recebe há milhões de anos, né? Milhões de anos até na evolução dos grandes primatas. Por que eu falo isso? Porque traços autistas, né, de genes autistas foram encontrados já em espécies como o Homo neandertal, não só o Homo sapiens sapiens. E por que isso é importante? Porque mostra uma grande adaptação do autista para esse mundo que está em constante mutação. Um momento é uma glaciação, né, que o mundo fica todo gelado. Outro momento é um calor extremo. Outro momento são grandes predadores. Outro momento são um vírus ou uma bactéria que vai dar uma doença que coloca a espécie em risco, né? E o que o autista tem que pode ajudar todas as outras pessoas no momento de crise, como o momento que o mundo está passando em 2020, né? Com o coronavírus e uma população inteira em casa, né? De um planeta em quarentena, muitas pessoas em casa. A maioria das pessoas com autismo são preparadas pela evolução, pelo gerações e gerações, né, e pelo seu próprio material genético, a ficar em casa, a estarem bem, com pouco contato social, a serem criativas em pequenos grupos de pessoas, a conseguirem desenvolver novas ideias, mesmo com restrição social. Assim como os gatos, né? Quem tem gato em casa sabe que o gato sabe ficar bem em pequenos grupos, em casa. O autista também sabe. O autista com menos pressão social, ele consegue um desenvolvimento melhor. Imagine que eu tive mais de 4.000 crises durante a minha vida, vivendo num mundo não autista. E estou há mais de 60 dias sem nenhuma crise, vivendo num mundo com maior isolamento social, mais adequado às minhas necessidades. O que eu tiro de lição de tudo isso? Que ao acabar, se assim acontecer, o isolamento social, a necessidade de isolamento social e alguma normalidade voltar, eu não vou ter a mesma exposição social. Eu vou cuidar dos estímulos, morar num lugar silencioso, ter contato preferencialmente por vídeo com as pessoas e escolher as pessoas mais próximas para ter esse contato afetivo que eu gosto, mas não a todo momento com tantas pessoas, com muito barulho. Mesmo se eu for para um lugar com barulho, eu vou tentar adaptar
para que eu chegue em cima da hora, saia sem precisar ficar exposto a um barulho, a um mundo de estímulos que são aversivos, que me levam à crise. Eu acho que eu aprendi muito nesse momento, né? E eu acho que os autistas têm muito a ensinar para todo mundo. Se você usar a capacidade do autista de criar, né, coisas novas, a capacidade literária, a capacidade de criatividade em ciência, em computação, né, a entender inteligência artificial, muitos de nós conseguimos criar mesmo em nossa mente inteligência artificial que vai ajudar outras pessoas. Então eu acho que o autista ele pode também ensinar que é bom ficar em casa, que é bom ter menos contato social e que isso pode deixar as pessoas a tirar uma boa lição, né, disso, a ter um outro jeito de viver, né? Então, crianças como Samuel, né, que tem uma alta capacidade, são autistas, eles são preciosos para o mundo. Imagine quanto que se o Samuel não for exposto às 4.000 crises que eu tive, o quanto ele vai conseguir criar. Mais do que eu consegui criar em minha vida. Né? Quanto eu vou conseguir criar se eu controlar as minhas crises e conseguir viver melhor. Né? É bem interessante esse ponto, né? Que o mundo precisa ser adaptado para as pessoas com autismo, assim, respeitados, e entender que elas não aguentam tantos estímulos. Elas precisam de um ambiente mais protegido. Tá? Então essa é a mensagem que eu gravo aqui para vocês. Estou aberto no canal aí a receber perguntas, né? O meu e-mail é pompeuesilva, com u, pompeuesilva@gmail.com. Vocês podem mandar mensagens, e Pompeu e Silva em todas as redes sociais. Também você pode me seguir, me adicionar aí, né? E a gente pode manter contato se você gostou desse vídeo. Fiz com muito carinho esse vídeo, e que você possa aproveitar essa conversa e que a gente possa se desenvolver. Um mundo que respeite mais as pessoas com autismo, e as pessoas com autismo vão poder contribuir para um mundo melhor. Um beijo no coração e fiquem com Deus.